não sou uma pesquisadora freiriana, né? Sou uma estudiosa e uma aprendiz. Porque viver freirianamente, a gente às vezes dizer freirianamente, ao lado disso eu preciso sentir e fazer freirianamente. Porque é muito fácil você dizer, educar é ato de amor. Educar é ato de coragem, é ato de por que isso, por que aquilo. E estudar o pensamento de Paulo Freire, eu partilhava com as meninas, principalmente num contexto de tantos retrocessos que nós estamos vendo pelo retrovisor, de que o pensamento de Paulo Freire, infelizmente, ele está cercado de uma fragilidade teórica que muitas pessoas não compreendem, e também de uma impossibilidade de que realmente a educação ela possa tratar dessas questões. Quando a gente fala no amor e no respeito, Paulo Freire vem e diz, a educação e a formação docente, ela tem como substrato o ser humano. Educar, ele dizia, é processo ontológico de humanização. É tornar o ser mais humano. E é nessa perspectiva que, quando a gente fala do amor, quando a gente fala da poesia, Paulo Freire vem dizer que o diálogo é a atividade pedagógica por excelência. Eu diria que não só pedagógica, mas a gente vê aqui nas relações. E para que eu dialogue, eu preciso de uma coisa chamada escuta atenta. Porque às vezes a gente fala, dialogar. A gente está dialogando, tu paras para me escutar e depois eu falo, quando na realidade tu estás pensando em outra coisa que não está dando atenção. Para que eu estou dizendo? Eu não tenho essa importância. Então, o lastro teórico do meu livro, do meu trabalho, da minha pesquisa, eu deixo isso muito claro. São os princípios de Paulo Freire, né? Numa perspectiva de uma formação permanente também em Freire, né? E aí a gente fala também, como a gente está aqui fazendo o gancho, numa questão muito séria, que é a questão de mulheres analfabetas. Porque o trato da questão da educação de jovens e adultos. E hoje nesse país nós temos 15 milhões de pessoas que não fazem uso da leitura e da escrita. E a maioria delas são mulheres. Porque elas não vão para a escola porque o marido acha que elas vão namorar, que elas vão procurar homens. E que elas não podem estudar porque elas vão criar uma consciência, e Paulo Freire dizia muito isso, né? A gente precisa sair da consciência ingênua para uma consciência mais crítica, porque a partir do momento que a mulher torna-se, vamos dizer, empoderada, que ela começa a refletir, que ela começa a questionar, isso dá muita confusão. Né? Então a gente tem esse viés também, esse viés da mulher analfabeta, né? Que quando ela procura possibilidades de ser mais, porque Paulo Freire também diz, nós temos uma vocação ontológica de ser mais, não é ser melhor do que o outro. Esse ser mais é nessa perspectiva que nós colocamos aqui, né? De emancipação, ser mais em todos os sentidos. Então, é interessante que a gente, urgentemente, a gente procure ver, olhar, estudar o pensamento e as concepções freirianas na sua essência. Porque a gente costuma pegar mesmo os fragmentos, né, de Paulo Freire, e a gente não entende o que é o diálogo em Freire, o que é a problematização em Freire, né, que realmente ele tem um viés bastante significativo. Então, eu estou muito feliz, né, poder também partilhar esse momento com vocês de troca, né, de saberes, porque a pedagogia freiriana, ela tem isso, o respeito, a humanização, o diálogo e a transformação. E na pesquisa com os professores, a gente também é notório o desencanto, o desalento de ser professor, de ser educador. Nós estamos perdendo essa essência,
né? E quando a gente vai entrevistar um professor, ele diz assim, sim, apesar de todas as dificuldades, o que você tem feito para transformar não é o mundo, é para transformar a sua sala de aula. Ele diz, nada. Nada? Será que nada? Que eu não faço nada? Né? E Paulo Freire dizia isso, relacionando ao amor e ao respeito. Educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Tudo o que eu faço, né, com a sua singularidade, com o pensar, e é nessa perspectiva de humanização. É para ele o substrato humano, ele é essencial na pedagogia de Paulo Freire. Caminhos e revelações, eu acho que é o mesmo que aconteceu com a Adriana. Quando a gente, porque assim, quando a gente vai pesquisar e que a gente vai fazer as análises da pesquisa, a gente pergunta uma coisa e elas revelam outras. E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado que a gente tem 2 anos. Então a gente precisa fazer um recorte, né? E aí, exatamente o que ele vai colocando. Na pesquisa, foi interessante o que o Mário está colocando, porque eu e a minha orientadora, Ana Maria Saul, que coordena a cátedra Paulo Freire na PUC São Paulo, lá que eu fiz o mestrado, e então, quando a gente vai analisar a pesquisa, no meu caso, eu tive que, como uma tecelã, ir puxando os fios. E aí eu vou me perguntando, o que diz o coordenador pedagógico? O que diz o professor? O que diz o documento? O que diz Freire e o que diz a pesquisadora? Então era muito mais do que uma triangulação, porque já tu sabes bem disso. Então eu fiquei imersa nesses resultados muito tempo. E o interessante da pesquisa é que nós utilizamos um diferencial, a trama conceitual freiriana, onde a gente coloca o tema central, que é a formação permanente, e fomos trabalhando os princípios freirianos na formação. Então, formação permanente que exige diálogo, que pressupõe conteúdos significativos, que possibilita transformação da realidade e que requer problematização. Então, foram essas 4 categorias freirianas, que a priori a gente acha, poxa, só isso, mas isso dá... né, dias e dias e dias de estudo. Então, é exatamente isso. O que os professores revelam? Porque a gente, na essência do nosso trabalho, a gente queria descobrir assim, como é que o coordenador pedagógico percebe a formação? Né? Então, olha só, como é que ele percebe a formação que é oferecida para ele? Porque uma coisa é o coordenador que recebe a formação da CEMED e esse coordenador ministra essa formação para o professor. Então, como é que essas categorias perpassam a formação docente? Né? Então, aí a gente vai ver uma fragilidade teórica do que é o diálogo em Freire, o que é o conteúdo em Freire. E Paulo Freire sempre dizia, eu não sou contra conteúdo, nunca fui, mas é preciso perguntar, conteúdo para quê? Para quem? A favor de quem? Contra quem? Ninguém está dizendo que não é para dar os conteúdos, e ele sempre foi muito mal interpretado em tudo o que dizia. Paulo Freire dizia assim, eu preciso conhecer a minha realidade. Aí diziam, não, mas Paulo Freire disse que é para morrer no local. Ele disse, gente, eu disse que para eu sair daqui, para eu chegar ali, eu preciso sair daqui. Mas eu nunca disse que era para eu morrer ali. Né? Então, a cátedra Paulo Freire, ela me permitiu isso. O dizer, o sentir e o fazer freirianamente. Né? Nessa perspectiva.